Graça e paz. Iniciamos uma série chamada Apontando para Jesus. E o título de hoje, Do Nada Fez-se Tudo. A palavra está em Gênesis, no capítulo 1, do versículo 1 ao 3. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas. E o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus não precisa de um protótipo para iniciar a sua criação. Ele cria tudo a partir do nada. A Trindade agindo em unidade. Porque aqui fala sobre o Espírito de Deus que se movia sobre a superfície das águas. E em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 16 a 17, falando sobre Jesus, diz: pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos ver, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. A palavra que criou todas as coisas, o Verbo que se fez carne, estava juntamente com Deus, criando e agindo para que todas as coisas passassem a existir. E a palavra em Romanos, no capítulo 4, no versículo 17, diz assim: eu o fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Muitas vezes nós nos perguntamos, mas como as coisas mudarão? Pois Deus é aquele que cria tudo do nada. Nós vemos a aplicação dessa palavra em João, capítulo 2, do versículo 7 ao 9. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. E você pode dizer, nesse primeiro milagre de Jesus, mas já havia água, mas água não era vinho. Nesse primeiro milagre, há uma transformação. Água não é vinho. Nós vemos também que no princípio Deus não cria água, ele apenas separa a porção de água da terra. E aqui nós vemos água sendo transformada em vinho. Componentes totalmente diferentes. E como aplicar isso à nossa vida? Jesus criou todas as coisas visíveis e as invisíveis, do nada. O que ele não pode criar, mudar, alterar em você. Porque a palavra que criou todas as coisas continua mantendo-as até hoje, geração após geração, ano após ano. A criação que o Senhor iniciou continua todos os dias nos mostrando a sua perfeição. E o Espírito que estava sobre as águas e que estava nessa ação de Deus, hoje habita em nós. E a palavra bará, que se diz, criou a palavra em 1 Pedro, capítulo 2, versículo do 9 ao 10. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa,
propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não tinham identidade como povo. Agora são povo de Deus. Antes, não haviam recebido misericórdia. Agora, receberam misericórdia de Deus. Voltemos como estava a terra, como estava a terra antes da criação. Havia uma escuridão sem forma e vazia, assim como nós, antes de encontrarmos com o nosso Jesus, o Criador de todas as coisas. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como a palavra que diz: chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando Deus disse sobre nós: haja luz, e os nossos olhos se abriram. E como aquele cego que diz: eu era cego, mas agora eu vejo. A luz de Deus invadiu as nossas vidas. Nós não tínhamos forma, como diz a palavra em 1 Pedro, não tinham identidade. Agora são povo de Deus. Deus criou do vazio, do nada, nos fez o seu povo santo, eleito. E em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz: logo todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Não há nada que o Senhor não possa mudar. Ele cria todas as coisas do nada e tudo se faz novo com ele. Aquele que criou todas as coisas habita em nós e é capaz de mudar todas as coisas. Em Apocalipse 21, capítulo 5 ao 7 diz: e aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida disse: escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Faço novas todas as coisas. Jesus estava no começo, Jesus está no final. Jesus é aquele que criou todas as coisas e continua mantendo-as pela sua poderosa palavra, a mesma que será capaz de transformar tudo em nossas vidas, ainda que não exista nada.